Existe uma casa nos Estados Unidos que carrega um peso que o tempo não conseguiu apagar. Uma casa comum por fora, com janelas, telhado e jardim. Mas por dentro, algo parece ter ficado preso ali. Algo que nunca foi embora. Ela fica em Amityville, no estado de Nova York. Foi construída em 1928. Durante anos foi apenas mais uma casa tranquila de bairro. Até que, em uma madrugada fria de 13 de novembro de 1974, o silêncio daquela rua foi quebrado para sempre. Naquela noite, um jovem chamado Ronald DeFeo caminhou pelos corredores da casa segurando um rifle. Um por um, ele entrou nos quartos. Seus pais estavam dormindo, seus irmãos também. E ali, enquanto todos descansavam, ele atirou. 6 pessoas morreram dentro daquela casa. Nenhum vizinho ouviu gritos. Nenhuma luta foi registrada. Apenas tiros abafados na escuridão da madrugada. Quando perguntaram por que ele fez aquilo, as respostas foram confusas. Ele dizia ouvir vozes. Vozes que mandavam matar. Vozes que vinham de dentro da própria casa. O crime chocou o país inteiro. Mas o pior ainda estava por vir. Um ano depois, outra família decidiu morar ali. George e Kathy Lutz compraram a casa por um preço muito abaixo do normal. Eles sabiam do que tinha acontecido. Mesmo assim, acreditaram que poderiam começar uma nova vida naquele lugar. Mas logo nos primeiros dias, coisas estranhas começaram a acontecer. George acordava todas as noites exatamente às 3h15 da manhã, o mesmo horário em que os assassinatos aconteceram. Ele sentia um frio intenso dentro da casa, mesmo quando os aquecedores estavam ligados. O cheiro estranho surgia do nada. Portas batiam sozinhas. Barulhos ecoavam pelos corredores vazios. Kathy dizia sentir uma presença observando a família. As crianças falavam de um amigo invisível que aparecia perto da janela. Um porco com olhos vermelhos, segundo uma das filhas. Em certo momento, relataram que uma substância verde escorria pelas paredes. Um líquido espesso, sem explicação. Eles também afirmaram que as camas tremiam durante a noite, que objetos se moviam sozinhos, que havia vozes sussurrando dentro dos quartos. O medo começou a dominar todos dentro daquela casa. George ficava cada vez mais agressivo e distante. Passava horas encarando o vazio. Kathy dizia ver marcas no corpo, como se algo a tivesse segurado. Em menos de um mês, a família estava completamente destruída emocionalmente. Após apenas 28 dias vivendo ali, eles fugiram. Deixaram móveis, roupas, pertences. Saíram apenas com o que conseguiram carregar. Nunca mais voltaram. A história rapidamente se espalhou pelo país. Investigadores paranormais visitaram o local. Alguns disseram ter sentido uma energia pesada. Outros afirmaram que tudo não passava de exagero ou invenção. Com o tempo, livros foram escritos. Filmes foram produzidos. A casa se tornou famosa no mundo inteiro. Mas existe uma pergunta que nunca foi respondida completamente. Se tudo foi mentira, por que tantas pessoas relatam a mesma sensação ao se aproximar daquele lugar? Os donos atuais dizem que nunca presenciaram nada estranho. A casa foi reformada. Mudaram até as janelas para afastar curiosos. Hoje parece apenas uma casa bonita à beira do rio. Mas o passado continua ali. 6 pessoas morreram dentro daqueles quartos. Uma família fugiu aterrorizada. Vozes foram ouvidas, relatos foram registrados, e o nome Amityville se tornou sinônimo de medo. Alguns acreditam que foi apenas um crime brutal seguido de uma história exagerada. Outros acreditam que algo realmente ficou preso ali naquela madrugada. Talvez o verdadeiro terror não esteja nas paredes, talvez esteja na dúvida. Porque quando a noite cai e o silêncio toma conta, a mente começa a imaginar. E às vezes, imaginar é pior do que vereador. Se você estivesse diante daquela casa, teria coragem de entrar? Ou ficaria parado na calçada, sentindo que, por trás das janelas escuras, algo ainda observa, esperando, em silêncio? Porque algumas histórias não terminam quando o crime acaba.
Algumas casas guardam memórias, e algumas memórias nunca descansam.